Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita, estamos iniciando nesta manhã de segunda-feira mais um programa estudando a codificação espírita. Eu, Marília, a nossa companheira Kátia, nossa irmã, estamos aqui. E vocês aí do outro lado, nos ouvindo, né, nos prestigiando com a sua audiência, com as suas reflexões também. Então, a gente agradece a Deus pelas oportunidades nos dadas todos os dias, todas as manhãs, né? Todos os momentos da nossa vida. Então, nós só temos que agradecer. E a Jesus, né, por ser nosso modelo e guia, os Espíritos por estar sempre nos acompanhando, nos inspirando nas nossas lições diárias. E assim nós vamos vivenciando o aprendizado dia a dia, né, minuto a minuto, sempre aprendendo um pouquinho mais. Então, bom dia, Marília, bom dia, Kátia, bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, Delcio. Bom dia, querida Kátia. Bom dia a você que está aí do outro lado nos ouvindo ou que nos ouvirá no gravado. Bom dia, universo. Bom dia, meu Deus, por mais esse dia. Gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Mais uma semana que se inicia, que nós possamos ser firmes e perseverantes no ideal que abraçamos, e agradecendo sempre também a Jesus pelos seus exemplos de fé e de renúncia, que nós possamos estar cada vez mais firmes e fortes, mesmo os desafios que surgem no nosso caminho. Paz e luz a todos. Bom dia, meus queridos ouvintes, meus amigos Delcio e Marília, todos aqueles que nos acompanham na Web Rádio Cristo Consolador. Que Jesus, nosso Mestre Divino, esteja conosco, nos presenteando com mais essa oportunidade na semana do aprendizado, do amor, da união, da fraternidade, de estarmos unidos a Ele e contando, né, que Ele nos eleve até o nosso Pai amado, nosso Criador, para que Ele possa, nesse momento, né, estar sempre cuidando de cada um de nós, porque sem os cuidados de Deus, nosso Mestre Jesus, de toda espiritualidade amiga, será bem difícil a nossa vida. Então, vamos agradecendo aí mais esse dia que estamos acompanhados deles todos, né, desse amor que nos preenche completamente e que a gente possa aprender sempre a ser pessoas melhores, porque podemos contar com essa ajuda incrível que vem do alto. É isso aí. Muito bem. Então, já iniciando a leitura aqui, né? Vamos lá. E vamos lá, como todos que nos acompanham aqui sabem, né? Nós estamos no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem de hoje é: em silêncio, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Está em Paulo, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens,
ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te vê cuidando as fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendemos a cumprir de coração a vontade de Deus. É uma mensagem muito objetiva e muito clara, né? Que vem aí nos chamar a atenção para que nós não usemos esse manto da vaidade, da hipocrisia, desses falsos profetas que às vezes fala muito e faz pouco, ou que fazemos apenas com o objetivo de mostrar para os outros e para o nosso próprio ego que somos bonzinhos. Então, a gente que já conhece um pouquinho do Evangelho, a gente sabe que fazer a vontade do Pai é fazer, é como se diz lá bem no início do Evangelho, que a mão faz, o que a mão direita faz, a esquerda não pode ver. É mais ou menos isso. Então, é dar sem esperar recompensa, é fazer sem esperar nada, é sem apontar defeitos, sem críticas, sem estar comparando ninguém a ninguém, porque muitas das vezes nós não sabemos a dor do outro, a trajetória do outro, e nós temos essa difícil mania de ficar, às vezes, nos comparando. Olha, eu passava pelo mesmo problema e passei por isso e aquilo, e superei isso e aquilo, tá, mas cada um é uma individualidade. Nós não sabemos os desafios e as fraquezas do outro. Quantas encarnações nós temos à frente do outro? Talvez nós estamos mais fortalecidos por ter superado aquela mesma dificuldade, até mesmo pelo poder do conhecimento, do evangelho, da tentativa de estar vivenciando os ensinamentos do Cristo. E o outro, o nosso irmão que encontra dificuldades, talvez ele ainda também está nesse mesmo desafio que nós já passamos anteriormente e conseguimos vencer, mas sem nenhum amparo espiritual, no sentido do conhecimento. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos, porque, às vezes, com esse objetivo de ajudar, nós estamos cada vez mais fazendo com que a pessoa se afunda, se sinta menosprezado, se sinta inferior. Então, vamos ajudar sim, mas sem ostentação, sem cobranças, ajudar por ajudar, fazer sempre o bem como se fizéssemos a nós mesmos. Eu acho que a grande lição é essa, todo bem que a gente faz,
como alguém sabiamente diz, né? Tudo que fazemos é nosso advogado em qualquer época. Então, a lição é essa: tudo que nós fazemos, com certeza nós iremos colher. E é claro que nem todos queremos colher o bem. Então, vamos sempre nos colocar no lugar do próximo, que aí nós saberemos como agir. E com mais essa reflexão do dia de hoje, que Emmanuel nos traz essa exortação, nós já vamos serenando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, pelos seus exemplos de fé, de renúncia, de perdão ao próximo, agradecendo a toda a espiritualidade, aos nossos mentores individuais, ao mentor dessa rádio, a todos que estão conosco, nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, vibrando para que essa rádio continue, esse programa continue indo ao ar. Vamos agradecendo também a nossa mãezinha Maria Santíssima, que ela possa envolver a todos nós em seu manto azul de luz, envolver o nosso querido e imenso Brasil, que passa por grandes dificuldades, que nós possamos ser instrumento da espiritualidade, onde quer que estejamos, levando sempre uma palavra amiga, o amor, o carinho, um ombro amigo, uma mão estendida. E nós já vamos, Pai, te agradecendo por todas as oportunidades que são colocadas em nosso caminho, até mesmo aquelas mais difíceis, pois é através delas que nós crescemos, amadurecemos, aprendemos e realmente colocamos em prática o que estamos tentando aprender. E a Ti, Pai, nós já vamos te louvando com a oração que o Seu Filho amado nos ensinou quando esteve encarnado entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Então vamos lá, nossas irmãs já nos saudando aqui, né, nos cumprimentando, a nossa querida Vera, né, Verinha Costa, Vera Lígia, Vera Costa, não importa, é a mesma, né? Aqui faz como Vera Lígia, lá na nossa web rádio, nos programas Vera Costa. Então, aqui também temos a nossa querida Albertina Zacarias, companheiras aqui do Web Rádio, amigas de sempre aqui do nosso programa também, né, companheiras de caminhada nossa. Nós temos que agradecer, também tem a Célia, né, a Cris, a Ione, a Ivone, são irmãs de caminhadas que nos inspiram também no nosso aprendizado diário. Bom, e a nossa irmã Kátia prepara um textozinho para nós fazer o ponto do Evangelho, né? Opa! E iniciar logo em seguida o nosso tema central aqui. Tá legal. Eu já bati no primeiro tema aqui, vou falar sobre esse mesmo, que é bem importante nos dias de hoje. No capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, item 5, o divórcio. O divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor.
Mas nem mesmo Jesus consagrou a insolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Esse tema extremamente delicado nos dias de hoje, nos traz um ensinamento muito bom e uma clareza importantíssima para que a gente possa entender, né, não porque a gente permanece no nosso casamento junto com esposos e esposas, mas porque não se permanece junto com seus esposos e com suas esposas no casamento. Por que o divórcio precisou ser criado? Por que o divórcio precisou, vamos dizer, ser inventado? Como disse Jesus, a dureza dos nossos corações, né, em primeiro lugar, teve que se criar uma forma para que não houvesse mais intrigas dentro de um lar, violência, hostilidade, maus tratos, tanto do homem para com a mulher, tanto da mulher para com o homem, né? Muitos casos em que nós vemos que os homens não respeitam as mulheres e as mulheres não respeitam seus esposos. E por isso, ambos agindo dessa forma, não respeitam seus filhos, as suas visitas, muitas vezes. Às vezes a gente chega na casa de casais que estão em atrito, já se percebe, né, pelo ar, ali pela atmosfera do lar, pelo ambiente ali daquele lar, que as coisas não estão indo bem. E com isso sofrem as famílias, sofrem os amigos que querem ver bem a todos, sofrem os filhos principalmente, porque estão ali naquele lar obrigados a ver um pai e uma mãe se desfazendo, né, em maldades, em egoísmo, em violência verbal principalmente, se maltratando, e também recebendo uma educação totalmente controvertida. Se esses filhos eles não forem pessoas que consigam no futuro ser adultos de boa consciência por si sós, né? Porque a gente sabe que quando o lar está assim, esses filhos não estão aprendendo muita coisa, né? Não estão aprendendo respeito. Então vão reproduzir nos seus lares esse tipo de comportamento, fazendo sofrer também seus esposos, suas esposas, seus filhos, e vão reproduzindo até que algum chegue e corte esse tipo de comportamento dentro do lar. Então, Jesus disse aqui, né, pela dureza dos corações dos homens, foi obrigado que se criasse uma lei de divórcio, né, com todos os seus aparatos, com todas as suas consequências, para que um lar não fosse completamente destruído pelo desamor. E diz mais aqui ainda esse texto, né, além do que Jesus já disse para nós, né, a dureza dos nossos corações, que engloba tudo, né, que há da maldade, né, dentro de um lar. Diz aqui também o texto, né, no princípio não foi assim. Então, ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não tinham essa ambição, essa ambição desenfreada, não era necessário, né, que se existisse uma lei de divórcio, porque os casamentos, as uniões, né, elas duravam por outras questões, por outras razões, que era a união, a consideração, né, o amor. Mas os homens foram se perdendo no caminho, foram perdendo, né, se perdendo na sua ambição do poder, da riqueza, e aí, pervertidos aqui, né, como diz o texto, pelo orgulho e pelo egoísmo, né, sentimentos que não foram impostos, né, nos lares por Deus, né, que traz aí, né, o Deus traz para nós, né, o amor para com a convivência uns com os outros, esses ensinamentos. Mas quando a gente se deixa levar pelo egoísmo, pelo orgulho, vaidade, ambição, a gente destrói o nosso lar, onde a gente
quando temos dinheiro, não damos importância para aquela pessoa doente. A gente não quer, assim, cuidar das pessoas doentes. A gente quer liberdade, a gente quer que essa pessoa esteja saudável, que ela se cuide por si só, que ela não dê trabalho para mim, porque eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Para que eu vou ficar suportando uma pessoa dentro do meu lar mais velha, doente, sendo que eu já não quero mais isso para minha vida, porque eu posso ter outras pessoas, porque quando você tem dinheiro, você atrai pessoas interessadas, né, nessas condições que você pode oferecer, e onde começam a mexer com a vaidade, né, dos casais. Então a gente precisa de tomar bastante cuidado. Quando a gente desposa uma pessoa, quando a gente traz para dentro de um lar, não é a união só de dois corpos físicos para se criar uma família. É a união de dois espíritos, duas almas, que um dia, lá no plano espiritual, se uniram, né, se compromissaram para estar dentro de um lar, receber outras almas para educar e criar um lar. Não é um lar que a gente pode criar de qualquer jeito. A gente se comprometeu com amor, com fidelidade, promessas que são feitas que ecoam na nossa mente e no nosso coração. E sempre quando nós estamos aqui no plano terrestre, vez ou outra nós lembramos sim, vem a recordação de uma forma meio vaga dos compromissos que nós assumimos do outro lado. E é por isso mesmo que se nós estamos vivendo situações dentro do lar, que muitas vezes a gente, por falta de compreensão, por falta de carinho e de amor, a gente deixa fluir ali outros sentimentos negativos, né? Através da vaidade, do egoísmo, a gente destrói o nosso lar, sendo que nós nos comprometemos e prometemos a criar um lar com amor e deixamos a tarefa incompleta. E aí nós nos perguntamos, será que um dia eu vou ter que retornar para arrumar toda essa bagunça que eu causei? Claro que sim. E aí você vai pegar num compromisso um pouco pior do que você deixou um tempo atrás. Porque todos aqueles que estão vivendo como família dentro de um lar, pode ter certeza que nós não fomos somente espíritos simpáticos que se uniram. Temos ali no nosso lar espíritos antipáticos que estamos ali compromissados a viver juntos, e pode ser que em tempos e encarnações anteriores nós éramos inimigos. E aí a gente prometeu um ao outro se perdoar, se amar, vivendo no mesmo lar, criar uma família. E se a gente não cumpre essa nossa promessa, esse nosso não faz valer, né, esse nosso compromisso, mesmo que a gente muitas vezes perca a paciência, mesmo que muitas vezes a gente esteja aflito, esteja olhando para aquela pessoa e dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não estou conseguindo conviver direito. Mas olha para tudo aquilo que você se comprometeu, tenta pensar dessa forma, né? Algum dia eu comprometi isso, né, para mim mesmo, que eu ia melhorar essa situação, eu ia perdoar, eu ia amar. Porque, gente, às vezes a gente, rapidinho a gente transforma o amor em ódio, mas vamos tentar converter o ódio em amor. A gente não pode sair dessa vida deixando esses laços se perderem no caminho, porque nós estamos perdendo o nosso precioso tempo e fazendo as pessoas perderem os seus preciosos tempos conosco. Então, vamos fazer o melhor de nós mesmos. Vamos entender o nosso próximo em primeiro lugar, se a gente quer ser compreendido. Vamos olhar o nosso lar com amor, olhar essas paredes do nosso lar com compreensão, porque se ergueram paredes com tijolo e cimento, e as paredes espirituais que nós formamos ali para nossa proteção, como que nós formamos com os nossos sentimentos também de amor, de promessas de união, de cumplicidade, de cuidado. Todo mundo em casa não faz aquela promessa? Prometo amar, respeitar, cuidar na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. E para onde vai essas nossas palavras? Não são palavras ditas somente naquele momento alegre, que nosso coração está jubiloso, de amor, de paz, de tudo que a gente quer, né, que aconteça na nossa vida.
não pode deixar se perder essas promessas. A gente tem que cumprir fielmente. Tem algumas situações em que realmente a separação ela é necessária, né? Porque tem aquela célebre frase: quando não quer, dois não brigam, né? Então, às vezes, um só está tentando, mas mesmo assim o outro está sendo violento. Então, você não vai deixar o seu lar ser destruído dessa forma. Mesmo você tentando melhorar a situação, tentando perdoar a pessoa, né? A pessoa não está fazendo valer aquela sua dedicação. Então, tem situações que você vê que realmente continuar num casamento dessa forma, às vezes você é obrigado a deixar aquele lar, ou que aquela pessoa saia do lar, porque realmente você não está conseguindo manter ali a união com paz, tranquilidade, né, onde você vê que a violência está em evidência. Você não vai deixar também se levar por isso. E você também não vai poder ser alvo daquela pessoa toda vez. Então, por isso que, né, foi permitido o divórcio pela lei de Deus, né, que Jesus, ele confirmou isso, né, que foi necessário o divórcio para que não saia muitas vezes, né, vamos dizer assim, uma pessoa desencarnada daquele lar, né. A falta de respeito é muito grande também, e às vezes a gente não consegue lidar com isso. Então, foi permitido pela lei de Deus e pela lei dos homens. Mas tudo é possível resgatar. Quando os dois estão ali comprometidos, é possível resgatar qualquer sentimento contrário ao amor e fazer valer, né, o amor dentro do lar. Então, fica aí um pouquinho da minha reflexão, né, da minha humilde reflexão sobre essa questão do divórcio. Muito bem, Kátia. Você tecer ótimos comentários, reflexões sobre esse assunto, né? E é interessante só lembrar que os amigos espirituais, tanto André Luiz, próprio Emmanuel, ou mesmo Joana de Ângeles, eles tecem alguns comentários sobre esse assunto, quando eles dizem que eles traçam uma porcentagem, né, dessas uniões que são espirituais, outra parte são meramente materiais, né? Às vezes, e o divórcio atua mesmo nessas questões unidas pela matéria, né? Pelas coisas materiais. Quando começam a vir os revés da vida, as coisas começam a desandar, então não se tem uma sustentação espiritual para essa convivência, porque foi unida pelas coisas da matéria, pela posse, né, do ouro terrestre. Então, nesses casos, é que o divórcio atua, né, nesse sentido de essa separação, né, para que não se digladiam mais ou se comprometem mais ainda as questões espirituais. Achei interessante esses comentários. É muito bom a gente refletir sobre isso, porque nem tudo é da forma que a gente quer, que a gente pensa, que a gente vê, né? Então, né, eu estava até essa semana conversando com minha mãe, depois de uma união de mais de 60 anos, e meu pai que faleceu recentemente, e ela falando sobre essa separação, e eu disse para ela: mãe, queria que todos nós fôssemos separados do casamento dessa forma. É sinal que cumprimos a nossa missão, né? Porque viveram a vida toda sem separação nenhuma, só os dois unidos ali, passando pelas dificuldades, criaram toda a família, todos os filhos, e aí hoje ela se sente assim sozinha, né? Há momentos ela diz que bate a saudade, mas que a gente vê que ela traz assim uma lucidez em saber que ele cumpriu a missão dele. Eu falei, queria que o mundo fosse assim, todos nós separássemos por a vontade de Deus, por essa determinação do Pai. E quando, ao contrário, a gente vê que a maioria dos casamentos hoje se debandam, cada um para o seu lado, cada um para as suas coisas pessoais. Mas, enfim, nós não estamos aqui para criticar e nem também para, né, consertar o mundo dos outros. Nós estamos aqui para consertar nosso próprio mundo, né? Então, vamos lá? Nós temos aí hoje o último. Você gostaria de falar alguma coisa ou pode entrar no tema, bem? Pode entrar. Nós temos hoje o último capítulo, né, do Evangelho, que nós estamos já finalizando aí, com o capítulo 28, como todos sabem. Esse capítulo é uma coletânea de preces espíritas, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução, sobre o preâmbulo, né, sobre o que nós vamos encontrar nesse capítulo aqui à frente. Eu vou fazer uma leitura aqui e a gente vai
os três aqui, vamos ler, que é bastante interessante essa introdução, e a gente vai também tecer comentários aqui a respeito. O título é Preâmbulo. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Que cada um ore segundo suas convicções e o modo que mais o comover. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras carentes de sentimentos. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar pessoas que têm dificuldades de exprimir suas ideias, pois há os que pensam não ter verdadeiramente orado se seus pensamentos não estivessem previamente formulados. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma seleção feita entre os que foram ditadas pelos espíritos em diferentes circunstâncias. Poderiam ter ditado outras, e com outras palavras, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade de fórmulas não pode determinar nenhuma diferença entre os que creem nele, a menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, pois Deus as aceita todas quando são sinceras. Portanto, não é preciso considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções dadas pelos Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos nesse livro, um complemento a seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, no qual são recordados todos os princípios da doutrina. Lembra um pouquinho, né, que está, né? O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não apenas dos lábios para fora. Não impõe e não censura nada. Para o Espiritismo, Deus é grande demais para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, só por fazê-lo de tal maneira e não de outra. Todo aquele que lançar o anátema contra as preces que não pertence a seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula e é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, conforme São Paulo, no capítulo 27, número 16, é que seja inteligível, a fim de que possa falar a nosso espírito. Para isso, não basta que seja dita em uma língua compreendida por aquele que ora. Há preces em língua vulgar que dizem menos a inteligência que se fossem feitas em língua estrangeira, e que por isso mesmo não alcança o coração. As raras ideias que muitas vezes encerram são sufocadas sob o excesso de palavras e o misticismo de linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epitetos que são apenas enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter seu alcance.
revelar uma ideia, mover uma fibra. Resumindo, deve fazer refletir. Somente observando essa condição, a prece pode atingir seu objetivo, sendo, de outra forma, apenas ruídos. Além disso, olhai com que ar distraído e volúvel são ditas na maior parte do tempo. Vê os lábios que se movem, mas na expressão da fisionomia, ou mesmo no som da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, no qual a alma se mantém indiferente. As preces reunidas nessa coletânea são divididas em 5 categorias. Primeira, preces gerais. Segunda, preces para si mesmo. Terceira, preces para os vivos. Quarta, preces para os mortos. Quinta, preces especiais para os doentes e obsidiados, com o objetivo de chamar a atenção particularmente sobre o objeto de cada prece e de melhor dar a entender seu sentido. Todas vêm precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Eu achei muito interessante, né, a gente refletir, a gente estudar, né, sobre esse capítulo, porque às vezes a gente pega o Evangelho, vem até o capítulo 27, né, e quando chega nas preces ali, nós já achamos que já sabemos fazer as preces, então ignora esse capítulo, passa, volta a iniciar o Evangelho, né, novamente no seu ponto de início, lá na introdução, e no capítulo 1, e deixamos o capítulo 28 sem um estudo mais aprofundado, sem uma reflexão melhor sobre esses assuntos, né? É como os próprios espíritos nos dizem aqui sobre o pensamento, né? Que o pensamento é tudo, e às vezes nós nos prendemos muito nas fórmulas, né? É porque está errado isso, é aquilo, queremos corrigir. Isso é interessante para a gente refletir até nos métodos, né, que a gente usa dentro da própria casa, que a gente fala que a doutrina não tem dogmas, mas se a gente olhar no fundo, a gente vai dogmatizando algumas coisas, né? Vamos achando que para fazer o evangelho nós precisamos limpar a nossa mesa, colocar toalha branca, colocar um vaso de flores. São coisas que a nossa mente vai criando, né? E a gente vai exteriorizando aquilo e vai dando formas. Há dogmas também. Então, a gente vê que, quando os espíritos nos chamam a essa reflexão de que o pensamento é tudo, a nossa prece ela pode ser feita no silêncio do nosso pensamento, né? Sem mesmo balbuciar palavras nenhuma. E na maioria, é necessário utilizar isso, até mesmo porque nós poderemos estar em ambientes desfavorável, né, a essas condições. Às vezes nós estamos dentro de uma condição lotada, nós observamos ali uma situação adversa qualquer ali, né, um princípio de tumulto, um próprio companheiro do transporte passou mal naquele ambiente, a gente não pode ali estar tumultuando, é melhor afastar um pouco, né, até porque a ocasião requer esses cuidados. E aí a gente entra nessa comunhão com o pensamento. Ou a gente vai passando no nosso automóvel, vê um acidente ao lado, ao invés de parar o trânsito com a curiosidade, nós vamos envolvendo, né, o pensamento naqueles que estão ali, tanto cuidando daquele ambiente, como aquele, talvez, enfermo que esteja estirado ao solo ali, ou mesmo numa maca de ambulância. Então, isso é muito importante que o nosso pensamento dirija a essas situações. Pelo pensamento, nós conseguimos auxiliar. Então, é isso que os espíritos nos orientam, né? Uma vez que nós lançamos o pensamento, nós estamos lançando nessa atmosfera do bem, ou não, né? Porque às vezes nós pensamos também, né, coisas nocivas, né? Então, nós estamos criando, né? E esse pensamento, ele materializa. Então, é interessante esse capítulo em si, esse capítulo total aqui, a cada parte, como diz aqui, que é dividida em 5, a cada parte ele vai nos ensinando a orar.
Eu mesmo, sou sincero a dizer, antes do Espiritismo, eu tinha muita dificuldade de lidar com palavras, principalmente no sentido dessa oração, de fazer uma prece. E à medida que nós vamos estudando, nós vamos ouvindo as palestras, nós vamos passando pelos cursos, nós vamos trabalhando na seara espírita, os irmãos espirituais também vão nos auxiliando, né, nessa nossa nova mentalidade, nessa abertura de nova mentalidade, nós vamos adquirindo, né? Conhecimento, nós vamos libertando dessa prisão. As palavras começam a fluir, nós vamos também perdendo o medo de se o português está certo ou se está errado, né? Nós vamos saber que tem uma fórmula para que a gente possa expressar melhor, mas também não vamos ficar presos se nós dissemos uma palavra corretamente ou se nós tropeçamos nela. Faz parte do aprendizado de cada um. Então, isso tudo faz com que a gente vá nos libertando, né, nesse sentido. Então, é interessante a gente buscar a entender esse capítulo. Eu utilizo muito esse capítulo quando eu estou com alguma dificuldade de expressar minhas palavras, de fazer minha prece, eu uso esse capítulo nesse sentido, né? Às vezes, no meio da prece, a gente desabrocha, a gente até encosta o evangelho e as nossas próprias palavras fluem, né? Nós lemos um ponto, um tópico, e ali nós encostamos, nós deixamos, e as palavras começam a ser influenciadas pelos irmãos espirituais, e nós damos vazão a esses métodos de oração e de prece. Então, eu acho interessante que a gente estude o Evangelho, sim, o capítulo 28 é muito interessante para a gente, principalmente nessa questão de auxílio. Eu vou deixar para a Kátia, para a Marília, para o pessoal também. Deixa, Kátia. Vamos lá, Kátia. Sim. A oração, né, é tão importante no nosso dia a dia, e quantas vezes a gente esquece, nos momentos principalmente de dificuldade, de fazer essa conexão. E a gente não pode esquecer que a oração é um excelente meio de comunicação que a gente tem com Deus, né, com o nosso Criador, quando a gente quer recorrer a Ele, quando a gente quer agradecer a Deus. E a gente precisa sempre de ter isso aqui, ó, bem pertinho da gente, aqui, ó, do ladinho mesmo, essa oração como uma importante ferramenta no nosso dia a dia. Às vezes pensa que não vai fazer nenhum efeito, mas faz todo o efeito. Todo o efeito, toda a transformação da nossa vida está no jeito que a gente lidar com com os pontos da nossa vida, tanto em dificuldades quanto em gratidão. É através da oração que a gente pode e deve, inclusive, manifestar isso. E o melhor de tudo, né, fazer sempre a prece com sentimento, com devoção a Deus, humildade, né? Quando a gente se curva perante a Deus, a gente está agindo com humildade, reconhecendo toda a grandeza do Criador através da prece, agindo com gratidão, né? E esse meio de comunicação deve ser feito com total sentimento. Muitas vezes, como o Delson está dizendo, isso é muito importante, gente. A gente não precisa de sair por aí fazendo oração como se fosse um poema, a gente estivesse declamando nas praças públicas aí, declamando um poema. Porque isso a gente pode fazer como uma encenação. Mas para a gente conversar com Deus, agradecendo através da oração, não precisa nem de abrir a boca, não precisa de proferir uma palavra, porque tudo está aqui, ó, e está aqui no coração, né? Está aqui e está aqui. Essa vibração que a gente emite, quando a gente está orando com fé e com sentimento verdadeiro, através do que a gente formula aqui na nossa cabeça, se criam vibrações que chegam ao destino onde tem que chegar. A Deus em primeiro lugar. As nossas preces com bons sentimentos alcançam, né, o Criador. Ele, né, logicamente, que não deixa nenhuma prece sem resposta. Devolve para nós em forma também de atendimento no que a gente necessita, quando é possível fazer isso. Ou então nos traz vibrações também de paz, de conforto, segurança. A gente pode perceber que quando a gente acaba de orar, a gente sente um conforto que a gente não sabe, não consegue se explicar de onde veio.
Primeiro porque quando nós nos conectamos com o Pai através da oração, é Deus que emana, né, toda essa energia. E é uma forma também da gente se identificar com o Criador. Porque nós somos partes de Deus, né? Pequenas partículas aqui no universo criadas por Deus. Então, nós somos mini-deuses, vamos dizer assim. Jesus disse que a gente poderia fazer o que ele fazia muito mais. Então, nós somos também, somos as criaturas de Deus, somos mini-deuses, temos também a nossa força, a nossa fé, a nossa coragem, nosso poder, mas o fato é que nós não reconhecemos isso. Muitas vezes nós esquecemos que nós temos também a energia de Deus dentro de nós e deixamos de crer que nós podemos fazer muitas coisas. E a gente consegue já iniciar ativar, vamos dizer assim, esse poder, essa energia, toda essa vibração através do ato da oração. Por isso que a gente não pode esquecer de nenhuma forma, de todos os dias, fazermos as nossas orações. Que seja de agradecimento, que precisamos de fazer um pedido por nós, por alguém que esteja necessitado, por alguma situação que precisa ser resolvida por nós ou por alguém. Não importa. A gente não precisa de ter vergonha do nosso Criador, de Deus. Não importa o que a gente precisa de pedir. Agora, se será atendido, vai depender do que a gente está pedindo, né? Se é algo bom, se é o momento de se atingir esse algo também, mesmo que seja bom, porque às vezes a gente sabe, né, que nós devemos de passar por determinados desafios que são necessários para o nosso crescimento e a gente se comprometeu com aquilo e muitas vezes Deus vai aceder alguma coisa do nosso pedido, mas nem tudo pode ser livrado, porque a gente precisa do aprendizado também, né? A não ser que nós já estejamos num grau de humildade, de aprendizado, que se for, né, de acordo com o nosso merecimento, Deus pode atender, sim, os nossos pedidos na íntegra. Acontece isso muitas vezes, pode prestar atenção. A gente não pode deixar de pedir e de esquecer que existe a oração, né? A prece, ela é muito eficiente, né? Ela é muitíssimo eficiente para isso e para tudo que a gente precisa na vida. E principalmente para agradecer. Então, quando a gente muitas vezes não consegue atingir o que nós gostaríamos que fosse atingido, que a gente alcançasse algum objetivo específico, né? Porque às vezes a gente faz um pedido muito específico. Ah, meu Deus, eu quero conseguir aquele trabalho naquele endereço, com aquele patrão, com aquele salário. Não vem dessa forma muitas vezes, mas ela vem de uma outra forma. Um outro patrão, um outro salário, com uma outra turma para você aprender, um outro aprendizado. Pode acontecer de uma forma um pouquinho diferente. E também pode ser que não seja aquele momento, né, de você alcançar aquela meta, aquele pedido. Mas a prece, de toda forma, ela vai nos iluminar por inteiro, vai tranquilizar nossa alma, vai nos dar uma orientação necessária. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tive uma ideia tão boa, é o nosso mentor ali que está fazendo com que aquela ideia surja, porque Deus permitiu que a gente tivesse alguma ideia sobre algo que a gente precisa resolver. Nos encaminha, a gente lembra de algo de repente, né? Nossa, eu preciso de tal endereço, acho que naquele local eu vou conseguir o que eu estou precisando, o emprego que eu estou precisando. E aí surge uma ideia repentina, né? Então a gente fala, nossa, nem estava pensando naquilo e veio, não sei como. Agora a gente estudando, né, o Espiritismo, a gente sabe como que veio, né? São os nossos mentores que estão nos auxiliando a todo momento. E quando nada disso é possível naquele momento, né, nenhuma ideia, nenhum resultado que a gente gostaria de alcançar, mas temos a consolação através da prece. Algo, né, vem dos céus em nossa direção, que nos traz uma paz indescritível, nos traz uma calma, uma tranquilidade e uma coragem, uma fé que vai nos fazer aguardar o momento certo de atingir o que nós precisamos. Então, gente, todas as preces são boas, todas as preces são extremamente necessárias, mas desde que nasça do nosso coração, né, numa forma pura, uma nascente sincera, uma nascente do bem.
Então, todas as preces são boas. E como estava aqui no próprio texto, né, que o Delson leu, as preces, mesmo que não sejam do nosso formulário, do nosso local que nós frequentamos, da nossa religião, mas são preces elevadas a Deus para atingir bons objetivos, todas as preces são válidas e boas. O Espiritismo já considera isso. Sempre considerou. As preces dirigidas a Deus que têm o objetivo de ajudar o homem, o próprio homem que ora, o próximo, auxiliar a conquistar coisas boas na sua vida, através de meios bons, nascentes puras, todas as preces são extremamente válidas. Né? A prece, ela pode ser uma súplica no momento de desespero, quando a gente está muito desesperado, pode ser um agradecimento, pode ser um louvor a Deus. Muitas vezes esse louvor sai em formas de canções. Quantas religiões que têm inúmeras canções, né? Pessoas que são ali inspiradas para agradecer a Deus, para orar, e se transformam aquilo com notas musicais. Olha que coisa bela, né? Então a gente precisa de olhar aquilo, né, com muito carinho. As pessoas que cantam muito, né, louvores a Deus, podemos cantar também. Vamos, né, utilizar para nós, se não nos é proibido, então é válido, porque tem bons sentimentos, tem boas palavras de agradecimento, de pedidos a Deus. São canções que podem ser são válidas também como preces, né? E o nosso coração é infinito o poder que ele tem. Então vamos utilizar, né, nossos bons sentimentos, né, para isso. Jesus esteve aqui a todo momento formulando suas preces, agradecendo ao Pai, pedindo para ele também nos momentos que ele iria atravessar aquela coragem necessária. Esses dias, assim, né, falando até em inspiração, a gente estava conversando aqui em família sobre ideias que surgem na nossa mente e a gente não sabe de onde vem. A minha cunhada trabalha numa escola e ela trabalha com a parte administrativa também, onde tem que cuidar das informações que ela tem que passar dos professores para que eles possam receber corretamente seus salários. E um dia ela saiu da escola, estava dirigindo, e ela nem estava pensando em nada daquilo. De repente ela se lembrou de uma professora, e ela pensou assim, meu Deus, será que eu mandei a informação X do número de aulas que aquela professora está fazendo a mais? Será que eu mandei essa informação para o local lá que tem que ser mandado, para que ela receba o salário na íntegra? Aí ela pensou naquilo, já tinha saído da escola. No dia seguinte ela voltou e viu que realmente ela não tinha mandado a informação para que aquela professora recebesse o salário integral pelo número de aulas que ela estava dando. É uma informação bem específica, então você tem que estar bem atento. Mas ela pensou, por que eu lembrei disso dirigindo fora da escola? Eu nem estava pensando nisso. E, de fato, aquela professora não estava recebendo, porque ela e a equipe dela não tinha mandado a informação para a delegacia de ensino. Aí, o que ela fez? Ela ligou para a delegacia de ensino, conversou com a pessoa responsável por essas informações, como ela poderia resolver para que aquela professora recebesse o valor daquele mês e todos os atrasados. Aí até a funcionária disse, nossa, mas eu pensei que fosse uma coisa muito pior, isso aí é fácil de resolver. Pode deixar que pode demorar um pouco, né, uns 2 meses, mas ela vai receber todo o valor atrasado e o valor desse mês. Aí ela, meu Deus, pensou assim, ela não frequenta religião nenhuma, mas ela falou assim, meu Deus, como que veio essa ideia de repente na minha cabeça? Aí eu falei para ela, eu e a minha sogra, né, que também são espírita, né, minha dona Maria, que o Delcio e a Marília conhecem muito bem, né, falamos isso, você pode ter certeza que é o seu mentor te alertando, porque com certeza você está tendo algum merecimento e está trabalhando para o bem dos seus funcionários. Então, o seu mentor te alertou de alguma forma, em forma de um pensamento, para que você não deixasse passar o erro daquela funcionária, porque você quer ver o bem de todos. Então, por algum merecimento, você pôde receber essa informação. Então, a gente precisa dessa conexão com o alto, com Deus, estar com o coração sempre bondoso e caridoso, não querer o mal das pessoas, para que os espíritos amigos, nossos mentores, encontrem um meio de chegar até nós, para que a gente também não erre com relação às pessoas, para que a gente acerte, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre orando, porque são veículos
são veículos de pensamentos, de vibrações que a gente vai emitindo. A gente vai emitindo e também vai retornando para nós na mesma intensidade. Então, a prece é isso, é essa comunicação direta que a gente tem com o Criador, com o nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga, e principalmente com os mentores, que estão sempre conosco, esperando só uma brechinha ali para incutir o sentimento bom, melhor na gente, aquele pensamento, um alerta. Então, gente, vamos nos manter alertas na vida, através dos pensamentos, dos sentimentos, orando, cantando, que seja, para que tudo que a gente necessita chegue até nós. E que, de uma forma ou de outra, quando a gente está sempre no caminho do bem, compromissado com o bem, chega de um jeito ou de outro até nós. É isso aí, gente. E só ressaltando que, por mais dificuldades que nós tenhamos, é muito importante a prece. Isso não significa que nós vamos deixar de passar pelos desafios. Principalmente quando é no caso, às vezes, uma enfermidade, alguma outra coisa, que às vezes não depende da nossa ação direta. Tem situações até que nós conseguimos resolver, mas tem algumas situações, como a Kátia citou, né? Às vezes nós pedimos algo, um emprego, por exemplo, com salário tal, isso e aquilo, não vem daquela forma, mas vem, de alguma forma vem, ou naquele tempo que nós estamos pedindo, porque nós também temos que trabalhar a nossa paciência, a nossa resignação, valorizar o que está por vir, dar mais valor, né? Às vezes até na oportunidade que tivemos anteriormente, que talvez não soubemos valorizar. Tudo isso são reflexões. No entanto, todas as preces que fazemos, elas são chegadas. Quem estuda sabe, tem o departamento espiritual das preces, todas as preces que emitimos, vai para esse departamento, onde todas são avaliadas minuciosamente pela equipe espiritual designada pela espiritualidade, e de acordo com aquilo que nós pedimos, de acordo com as nossas rogativas, são verificadas se é do nosso merecimento e se nós temos condições de receber. Porque às vezes nós pedimos para ganhar na loteria, mas será que nós somos bons administradores? Ou será que aquele montante irá nos levar para o mau caminho? Nós vamos nos perder de nós mesmos. Então, são coisas que nós devemos estar sempre atentos. O que pedes? Né? Porque aqui cita Paulo, lá no capítulo 27, né? A eficácia da prece. E todas as preces, elas são eficazes. Entretanto, nem tudo que nós pedimos, nós seremos atendidos, porque talvez não é o tempo, não é o merecimento, nós não temos maturidade para lidar com aquilo que nós estamos pedindo. E nós, muitas das vezes, quando ainda estávamos no plano espiritual, nós pedimos também para passar por alguma dificuldade aqui, com o objetivo de aprender. Então, alguma dificuldade que surge no nosso caminho não significa que, às vezes, ela veio por um acaso. Às vezes, já são compromissos assumidos. Mas a prece, ela vai, sim, nos fortalecer para que nós passamos com resignação, com sabedoria, com resiliência, gratidão a Deus por estar aprendendo, porque tudo que nós passamos, até os momentos mais difíceis, ele nos faz crescer, nos faz refletir, nos traz aprendizado e valorização à vida e a Deus acima de tudo, que nós sentimos principalmente nos momentos difíceis, o amparo espiritual. E nós já estamos nos minutos finais, eu já vou me despedindo por aqui, agradecendo a Deus
e a todos vocês que estiveram com a gente, a todos que irão chegar, a nossa querida Kátia, o nosso grandioso abraço, que Jesus abençoe você e sua linda família, e que possamos estar aqui na próxima semana com as bênçãos do Pai. Também vou me despedir, né, agradecendo sempre a Deus por essa oportunidade, por mais essas reflexões, né, a nossa amiga Kátia por estar sempre conosco, e as irmãs que também nos acompanham, a Vera, a Albertina, a Célia, e a Cris e as demais aí. Então, fica um forte abraço, fraterno para todos. Kátia fica com a prece final. Eu agradeço mais esse programa com meus amigos, com os nossos ouvintes. Que Deus abençoe a semana de cada um. E obrigado pela consideração de todos. Que Deus, nesse momento, esteja conosco, nos fortalecendo e nos amparando para mais uma semana. E agradecemos esse programa com a prece de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Excelente semana a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.